Olá, tudo bem? Vamos à nossa aula de hoje. Hoje se inicia a revisão da N1, que a data provável é 20 de maio. Então, eu farei 4 dias de revisão, 4 aulas, dividindo nessa semana e na próxima. Hoje, veremos a origem e a formação da língua portuguesa. Na próxima aula, a variação linguística. E os dois outros pontos são: dentro da BNC e a língua portuguesa, eu dividi eixo oralidade e eixo leitura e escuta. Então, considerando 4 pontos aí de estudo, quem quiser já ir adiantando os estudos também. Hoje veremos a aula de revisão do primeiro ponto e quem tiver dúvidas pode também me escrever. Hoje, então, a origem e formação da língua portuguesa. Primeiro vemos a etimologia, vocês devem se lembrar. Essa aula até foi uma aula presencial. A palavra etimologia, ela vem do grego étomos, que quer dizer real, verdadeiro, e logos, que é o estudo. Então, significa o que é etimologia? Que é o estudo científico da origem da história das palavras. É muito importante para nós que vamos lidar, né, com a educação da linguagem, entender que a etimologia, que é essa parte da gramática, da área de linguagem, que vai estudar a história, a origem das palavras, ela nos auxilia também a explicar os significados das palavras e seus elementos. Ela vai estudar a composição dos vocábulos e a sua evolução. Auxilia muito porque é importante que nós entendamos que as palavras têm uma origem, elas têm uma história, todo um percurso para chegar à nossa língua, ao nosso uso diário. E para o aluno, né, nós como professores, vocês depois, é muito importante mostrar ao aluno que isso existe, né, para que ele perceba também o porquê de determinada grafia, o porquê de significados parecidos de palavras. Então, para entendermos o porquê de algumas palavras serem grafadas de determinado modo, vamos recorrer à etimologia. Só assim saberemos a origem de cada palavra. É claro que nem todas as palavras dá para a gente saber todo esse percurso, algumas se perderam. Mas o significado da raiz de uma palavra e depois a gente entende todos os outros derivados, a influência de outras línguas que foram sofrendo ao longo do tempo. Por isso, é um estudo tão necessário e importante dentro da linguística. A etimologia, ela vai trazer algumas palavras, vai mostrar que algumas palavras têm origem em outras línguas, outras são adaptadas de uma língua para outra. E por meio de textos antigos, pode-se reconstruir a história das palavras. Quem estuda etimologia está ali imerso nos textos antigos, né? Um estudante de linguística profunda e vai entendendo a história daquela palavra e nos traz depois, e nós podemos ver como foram feitas as estruturas morfológicas das línguas, de línguas que nem mais são utilizadas, são as chamadas línguas mortas. Para nós, o mais importante é o caso do latim, por exemplo, que é a base da nossa língua. A partir desse estudo minucioso, podemos descobrir as origens das formas linguísticas, os seus significados, as suas modificações, quais que eram as regras de escrita e por que que depois transformou em outra forma de grafia. Muitas informações interessantes e importantes, e o mais importante, traz a valorização da língua, a valorização da forma daquela palavra e do seu significado. As palavras, assim como as línguas, elas vão sofrendo ciclos semelhantes aos dos seres vivos. Nascem quando uma pessoa ou comunidade cria uma nova palavra, crescem quando essa palavra é difundida e passa a ser dicionarizada, e depois se reproduzem. E quando começam, reproduzem no sentido de ter as variações daquela palavra, né? Os seus derivados. E começam depois a dar origem a outras palavras.
e muitas vezes morrem quando se tornam tão ultrapassadas que as pessoas abandonam o seu uso. Então é muito importante lembrar do todo o percurso de uma palavra. Aqui a árvore das palavras, das línguas que eu já mostrei em aula, só para ilustrar um pouquinho e ver a riqueza, né, desse desenvolvimento. Ali a nossa língua veio do indo-europeu e ela foi entrando naquele ramo ali, romance. Romance foi o que deu origem ao latim. E depois, a partir de cima ali, nós vemos as línguas latinas: espanhol, português, italiano, francês. Um pouquinho para baixo, antes de se definir o latim, houve o germânico, que deu origem à língua alemã e à língua inglesa. E assim vai. Então, é muito interessante a gente ver todo esse percurso que tem relação com história, invasões, colonizações, disputas de território, tem a ver com a cultura e tem a ver com a linguística, que é a base dos nossos estudos. Pensando nisso, é muito importante definir a diferença entre linguagem e língua. A comunicação entre os seres, ela é definida como linguagem. Todos os seres vivos se comunicam através da linguagem. A língua, ela é uma função característica da espécie humana, apenas o homem tem essa capacidade. A linguagem, ela determina as condições de existência da língua. Por quê? Porque a base é a linguagem. A gente precisa se comunicar, é a linguagem. A partir dessa comunicação, o ser humano, ele vai definir um sistema complexo de comunicação que é próprio da comunidade humana, que vamos dizer que é a língua. Por sua natureza, ela é definida como um sistema de signos vocais, porque originalmente foi, foi criada a língua falada. Muitos séculos depois, criou-se a escrita. Então, aqui as definições, muito importante. Linguagem, qualquer tipo de comunicação que seja entendida por ambas as partes. Língua, conjunto de códigos estabelecidos para a comunicação e está diretamente vinculada a povos, culturas, nações, porque ela foi criada pelo ser humano. Os elementos de comunicação. É muito importante a gente entender que para o processo de comunicação há a troca de informações. Então, só vai existir comunicação com a troca de informações. E o que é necessário? Um emissor, no caso eu, por exemplo, um receptor, quem estiver assistindo a minha videoaula. E no meio é ao que? Ao código. O que pode acontecer para interferir na nossa comunicação? O código. Muitas vezes, se o código utilizado não atinge o receptor, no caso de eu usar uma outra língua, né, uma língua que o receptor não entenda, isso faz com que a comunicação ela sofra interferência. Isso pode ocorrer também com as variações formais, você fala muito formal, a informal, você utilizar gírias. Isso, aliás, veremos na próxima aula, variação linguística. Mas aqui o importante relacionado à língua e linguagem é lembrar que tem troca de informações, emissor, receptor e o código ali no meio, como meio de comunicação. Dentro disso, vamos ver a língua. Então, a língua vai trazer duas modalidades, a língua escrita e a língua oral ou falada. A língua oral ou falada, como eu já disse, ela veio inicialmente. Então, muitas comunidades, sociedades nem escrita nunca tiveram, mas tiveram a língua falada. E elas têm utilização diferente, características diferentes, elas são praticamente modalidades muito diferentes. Só que as duas representam a comunicação de uma língua. A língua oral ou falada, aqui eu determinei a dividir as características. Então, a língua oral ou falada, ela vai depender dos sons, precisa da voz. Ela utiliza o timbre da voz, a entonação, o ritmo, elementos de expressão física, né? Você pode utilizar ou não, pode ser só um áudio, mas no geral utilizamos a expressão física, facial, né, corporal, para ajudar a expressar a língua oral. Ela tem mais espontaneidade, mais espontânea, e tem a proximidade com o seu interlocutor.
Já na língua escrita, a gente só vai ter a língua escrita se tiver símbolos gráficos, que são as letras. Ela tem mais proximidade com as normas gramaticais, porque ela é mais definitiva. Você escreve e para que o outro compreenda, ele vai ter que entender dentro de normas, acordos gramaticais. Então, eu tenho que escrever meio mais correto, eu tenho que me expressar de forma mais clara para que o outro entenda. A língua escrita, na verdade, ela é desprovida dos recursos de linguagem oral. A linguagem oral ela é mais rica. Então, nós acabamos tendo que trabalhar melhor a língua escrita, pensar mais na hora de escrever, ter mais clareza e precisão. Nós temos que utilizar a pontuação, por exemplo, como um recurso que vai simular a fala. E então, são essas então as características aí das duas. Agora vamos entrar num outro ponto que é da formação da língua portuguesa. A língua é um organismo vivo que vai se modificando ao longo do tempo, vocês já viram. Palavras novas surgem, né, expressam conceitos também novos, com o tempo eles são substituídos. A língua portuguesa, ela tem sua origem principalmente no latim, como já vimos também. Mas herdamos muitas terminações de origem grega. E no decorrer dos séculos, ela vai sendo influenciada por diversos povos anglos, vem do inglês, germânicos, povos árabes. Então, lá em Portugal, houve essa formação inicial da língua portuguesa. No Brasil. Então, no Brasil, aí vem a língua portuguesa já formada em Portugal e chega no Brasil. No Brasil, os colonizadores portugueses, principalmente padres jesuítas, difundem o idioma no Brasil. No entanto, diversas palavras indígenas vão sendo incorporadas ao português e, posteriormente, expressões utilizadas pelos escravos africanos e imigrantes que vieram depois também são adotadas. A forte presença de palavras indígenas e africanas e de termos trazidos pelos imigrantes, aí a partir do século XX, 19, né, que vieram mais os imigrantes, é um dos traços que distingue o português do Brasil e o português de Portugal. Então, qual a grande diferença? Aqui nós tivemos influências diferentes do que Portugal teve. Dessa forma, é possível observar que a formação da língua portuguesa no Brasil, atenção, isso é muito importante, ela tem três bases fortes: europeia, que é a portuguesa, a indígena do Brasil e a africana. A dos imigrantes, a influência veio um pouquinho depois. Ainda hoje, o português é constantemente influenciado por outras línguas. É comum surgirem novos termos para denominar as novas tecnologias do mundo moderno, além de palavras técnicas em inglês, outros idiomas, que vão se aplicando às descobertas de medicina, da ciência. Assim, o contato com línguas estrangeiras faz com que se incorporem ao idioma outros vocábulos, em sua forma original ou aportuguesados. Os empréstimos linguísticos recebidos de diversas línguas são importantes na constituição do português do Brasil, porque deixaram marcas na história que foi vivida pela nação. Então, tudo que vai se formando na língua, sendo empréstimos, depois influência cultural, se tornando definitivo, tem grande importância, porque é a nossa identidade. A história, ela está diretamente marcando a identidade cultural de um país, que é aí também a língua. Obrigada, até a próxima aula.